Olá, internauta! O Imirante.com hoje convida o padre João Rezende e o bispo Renato Chaves. Nós vamos tirar algumas dúvidas sobre a Páscoa, o significado da Páscoa para cada linha religiosa. A primeira pergunta que eu tenho para vocês dois é: o que representa a Páscoa na visão evangélica? Bom, Luciano, a Páscoa, ela originalmente é uma festa judaica, é o Pessah, que é o ritual da passagem depois dos 430 anos de egiptilização, 30 anos hospedados no Egito e depois 400 anos de cativeiro. Na verdade, é um grande rompimento com a estrutura política, social, religiosa, modelo mental que estava sendo transicionado, e aquela foi uma noite marcada pelo Eterno para o rompimento com todo o mundo do Egito. E o mundo cristão, ele se assenhorou deste conceito da Páscoa porque a nossa mesa eucarística, ela surge de dentro da Páscoa. Então, não tem como a gente tirar o ato eucarístico, desassociá-lo da Páscoa. Então, nós tomamos posse dessa festa, não é? E encarnamos mais tarde, um pouco, a festividade da Páscoa, que é a grande celebração da ruptura com o sistema do pecado e a nossa entrada no reino de Deus. Essa passagem, essa transferência do império das trevas para o reino da luz, é para nós também uma grande Páscoa. Esse é o sentido, parece que, primordial para nós cristãos, tanto para evangélicos quanto para católicos. O senhor concorda, padre João? Sim, de fato, a Páscoa, como disse o bispo Renato, ela tem a questão da origem judaica, mas também que se deve entender, para nós católicos não há um rompimento entre judaísmo e cristianismo, mas pelo contrário, há uma continuidade. Cristo é o Messias esperado por Israel. Então, nós poderíamos dizer que a igreja, ela é o novo Israel. Então, há uma ressignificação da Páscoa, e a Páscoa passa a ter esse significado não mais da passagem do cativeiro do Egito para a libertação, numa terra própria, numa nação onde o povo podia cultuar o seu Deus livremente, mas agora uma libertação, como bem disse o pastor, do reino das trevas, do reino do pecado para o reino da luz. Ou seja, Cristo vence o pecado e vence por causa disso o salário do pecado, como disse São Paulo, que é a morte. E vence a morte com a sua ressurreição. E quais os costumes da Páscoa na visão evangélica? Bom, a visão evangélica, nós temos uma celebração que é importante, que é a celebração da Páscoa, mas não temos hábitos rigorosos na Páscoa. Não há uma tradição muito forte, muito intensa na questão da Páscoa. Ela é lembrada, ela é celebrada, ela é vivida, experimentada por nós numa grande celebração. Em cada igreja haverá um culto específico da Páscoa, mas nós não temos muitas guardas, muitos rituais, muitas liturgias voltadas para isso. É sempre uma grande comemoração. Talvez o ápice da nossa comemoração em todo o calendário litúrgico talvez seja a Páscoa, né? Ou não talvez, com certeza é a Páscoa. Ela é importante, muito importante para nós, mas não como rituais. Por exemplo, minha congregação, nós celebramos uma Páscoa baseada na mesa da primeira Páscoa. Nesse dia nós comemos um cordeiro com ervas amargas, com pão ázimo e com vinho e com azeite, que era a base da primeira Páscoa, né? Depois, com a influência dos outros povos, a Páscoa foi ganhando outros contornos, a mesa foi se inserindo novos adornos na mesa, mas a mesa primitiva era uma mesa com cordeiro, a mesa com vinho, com pão e com as ervas amargas, e depois outros acréscimos. Então, a gente comemora assim, né? É uma grande celebração, uma grande divisão para nós, mas não é um ritual muito complicado, né? E já para a Igreja Católica? Para nós católicos, a dimensão da liturgia, porque todas as festas, solenidades da igreja têm a ver com a liturgia. A liturgia, digamos, é uma entrada que o homem é convidado a fazer no tempo de Deus, que a gente chama de Kairos. Temos o tempo do calendário, o Cronos, e temos o tempo de Deus, o Kairos. E aí há muitos símbolos, há muitos gestos, e há toda uma preocupação em fazer o homem penetrar no mistério de um Deus que, por amor, se entrega na cruz por nós, morre por nós, e aí o
o bispo Renato falava muito da mesa, nós já vemos aquela questão do sacrifício do cordeiro e há um novo cordeiro que é sacrificado. Então a gente fala mais no altar, né? Onde o cordeiro é ao mesmo tempo aquele que se sacrifica, porque é o próprio Cristo, é o próprio altar e ele é o próprio, digamos, ministro desse sacrifício. Exatamente, ele é o que sacrifica. Então ele é ao mesmo tempo sacerdote, altar e vítima. E aí a Páscoa é celebrada para os cristãos com muitas simbologias. Por exemplo, o Círio Pascal, que inicia na Vigília Pascal com a bênção do fogo novo, representando a ressurreição. O próprio Círio, que é uma vela bem grande, uma vela que representa o Cristo ressuscitado. Aí é cantado o Precônio Pascal, que é uma poesia belíssima, muito antiga, por volta lá para o século VII, século VIII. E aí tem uma riqueza muito grande de símbolos, né? Porque nós precisamos de símbolos, né? O homem precisa de símbolos. E aí vem a grande questão. Qual a representação da ressurreição de Cristo? Pois então, o cume dessa nossa celebração pascal no conceito de São Paulo, o apóstolo, ele disse: se Cristo não tivesse ressuscitado, nossa fé seria vã. Recai sobre a ressurreição a doutrina angular da nossa fé cristã. A ressurreição é o que culmina nessa grande celebração. Foi aí que o rompimento desses dois mundos acontecem, do império das trevas e do reino da luz. A ressurreição é uma introdução que nós fazemos no Cristo para que a encarnação desse ressurreto faça parte da nossa vida diária. Então, quando nós estamos comemorando a Páscoa, nos lembramos ativamente, nós não somos adoradores de um Cristo morto, mas de um Cristo ressurreto. Nosso foco, nossa ênfase estará na ressurreição e não na morte. Embora que seja certo que aquele que morreu também ressuscitou. Mas a força da nossa fé recai sobre o grande milagre da ressurreição, o grande fenômeno do triunfo sobre a escuridão, ressuscitando Jesus dentre os mortos. Né? Então, para nós, a ênfase da ressurreição é total. Nossa fé está baseada, a fé cristã está baseada, ela perde o sentido se a gente não tiver fundamento na ressurreição. Qualquer expressão denominacional cristã terá sua pedra angular a ressurreição. Essa é a doutrina paulina, a doutrina apostólica. Né? A gente não pode fugir dela de jeito nenhum. E para a Igreja Católica? Para nós, contrariando um pouco aquilo que, com todo respeito, que o bispo falou, mas nós pensamos na Páscoa como um mistério único que envolve o sofrimento, que é a paixão, a morte e a ressurreição. E citando aí do apóstolo São Paulo, ele diz na carta aos Coríntios, por exemplo, que nós anunciamos Cristo crucificado. Então é importante pensar que o mesmo crucificado é o mesmo ressuscitado. E a cruz já é o início da glória. A cruz que para os pagãos era considerado uma loucura e para os judeus um escândalo, para nós cristãos ela ganha um novo significado. A cruz é o lugar da redenção. É ali que começa já a glorificação do Senhor. E o próprio São João também está de acordo com a teologia paulina da cruz como o início da glória, né? São João mostra já na hora que o soldado fura o lado de Nosso Senhor, o coração de Nosso Senhor, e jorra sangue e água, ele diz: este é verdadeiramente o Filho de Deus. Ou seja, ali já há uma revelação da divindade de Nosso Senhor Jesus Cristo, naquela aparência de um homem miserável, chagado, morto, né? E para terminarmos, tem uma última questão. Na visão evangélica, a Páscoa é um momento para... Bom, é um momento para se refletir. Eu estou bem pareado com o padre João. Ele não discordou de mim. Eu concordo 100% com o que ele falou. Acho que minha fala foi meio breve e manca, mas eu concordo 100%. Para nós, a Páscoa, ela é um momento de reflexão, um momento de penetração no Cristo, é um momento de intensa relação eucarística, é um momento em que somos desafiados a romper com o que vemos e acessar o que não estamos vendo. É momento de acessar o corpo que o pão esconde e acessar o sangue que é ocultado pelo vinho. É nesta grande celebração, neste grande rompimento com o mundo físico, né? É nessa grande celebração de fé que a gente é remetido nesse dia de Páscoa. É dia de se pensar na morte, na ressurreição de Nosso Senhor
e na grande relação que todo cristão precisa ter com ele, não é? É o momento de se voltar para a fé. E para a Igreja Católica? De fato, como disse o bispo Renato Chaves, a Páscoa é esse momento para que nós possamos entrar de um modo mais profundo no mistério do próprio Cristo, que por amor se entrega, por amor ressuscita. Então é o momento de nós percebermos e experimentarmos o amor de Deus e querermos viver este amor cada vez de uma forma mais intensa. E vivendo esse amor para todas as pessoas, chamados a amar largamente os outros. Aproveitando, falando da campanha da fraternidade, eu vim para servir. Cristo dá o exemplo de servo. Na cruz ele é o servo que morre por nós. E nos convida também a servirmos uns aos outros. A Páscoa é também tempo de servir, tempo de amar, tempo de ajudar os que sofrem, visitar doentes, fazer caridade. A Páscoa é isso, é amor. Queremos agradecer a presença do senhor, bispo, do senhor Eu que padre. agradeço. Esperamos ter tirado todas as dúvidas com relação à Páscoa, os costumes, tanto na linha católica quanto na linha evangélica. Continue acessando o imirante.com e uma feliz Páscoa.